Temos falado diversas vezes sobre assuntos relacionados aos versículos que nós vamos ler hoje. Há 2 domingos atrás, mesmo, nós falamos sobre alguns desses versículos que nós vamos estudar hoje. Vocês conseguem ver aí? Mas Deus tem nos incomodado bastante. Deus tem incomodado bastante. É algo precioso. Eu costumo dizer que no ministério pastoral, poucas coisas são tão impressionantes quanto o processo pelo qual a gente decide que é aquilo que Deus quer que a gente fale na congregação. Não é fácil, os irmãos precisam me acreditar. Leva algum choro, leva algumas lágrimas, leva bastante sofrimento. E eu tinha planejado falar sobre outro assunto e eu comecei a trabalhar. E no meio do assunto Deus foi mudando e me mostrou que na verdade era ainda sobre o que nós estávamos conversando há 2 domingos atrás que Ele gostaria que eu falasse. Então nós preparamos esse assunto. Nosso tema hoje é: arrisque-se a depender. Arrisque-se a depender. E nosso subtema, vou pedir para o Xande ler o subtema aí. Conhecendo os riscos e o chamado à dependência que fazem parte da sua disciplina. Como é, pastor? Quer dizer que tem riscos? Conhecendo os riscos e o chamado à dependência que fazem parte da fé cristã. Não sabia não, pastor? Então a fé cristã envolve riscos, envolve dependência. É isso que nós vamos estudar hoje. É isso que nós temos orado, é isso que a gente tem sentido de Deus, desejo de conversar. Que a gente conheça os riscos e o chamado à dependência que fazem parte da fé cristã. Independente de onde nós estamos nessa caminhada, mais ou menos tempo, menos anos, mais tempo, muitos anos de caminhada com Deus, nós precisamos sempre conhecer. É interessante como você lê os versículos, você lê a palavra, e às vezes um trecho no qual você já pregou, você já falou 10 vezes, mas aí você mesmo lê e percebe algo que Deus ainda não tinha falado no seu coração. A palavra de Deus, ela é absolutamente preciosa, ela não se esgota, né? Não vai nunca acontecer de existir alguém dizer assim: não, eu já estou bem, já domino a palavra de Deus. Não tem, né? Eu estudando e na faculdade, a gente conversando com alguns professores, doutores, é interessante, né? Tem algumas matérias que assim, tem linhas, né, de doutorado, tem o doutorado em divindade. Aí você para assim: puxa, a pessoa é doutor em divindade? Nossa, que coisa impressionante, né? Mas doutor em Novo Testamento. Mas pelo menos 2 desses homens que eu conheci, e é impressionante a humildade em que as pessoas conversam e falam. Parece que quanto mais eles estudam, quanto mais sabem, mais eles percebem que tem muito para aprender. Assim somos nós, né? Cada um de nós precisa aprender a cada dia. Muito bem. Eu falei que nós íamos conversar sobre os riscos e aprender a depender dentro da fé cristã. Então vamos falar sobre os riscos da fé. Esse é um trecho que os irmãos já deviam saber de cor. Provérbios 3:5. Nós já pregamos pelo menos 2 vezes sobre esse trecho. E nós só temos alguns meses de existência, mas já pregamos 2 vezes sobre esse trecho. Não é que o pastor não leia outros trechos, é que Deus tem incomodado bastante nosso coração para a gente conversar sobre isso. Vamos abrir ou ligar nossas Bíblias em Provérbios 3:5. Provérbios 3:5. Diz assim a palavra de Deus. Queria que, apesar de ter sido projetada, cada um dos irmãos abra a sua palavra. Abra a palavra de Deus aí. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Tá, pastor, mas aí eu ainda não entendi onde é que estão os riscos, não. Quais são os riscos? Onde isso está envolvido? O que é? Será que confiar faz parte da nossa natureza? Nós confiarmos, eu confiar, faz parte. Será que na minha caminhada de fé cristã nós precisamos confiar? Será que a gente tem confiado da forma como Deus deseja que a gente confie? Se nós pararmos para pensar, ter fé envolve riscos. Foi isso que eu falei. Ter fé envolve riscos. Como assim? Puxa, se o ser humano desde o princípio da criação, ele tem uma tendência grande de querer resolver suas próprias coisas. Ele quer resolver.
Se eu vou crer, se eu tenho que crer, a fé cristã envolve crer. Se eu creio em algo, eu tenho os riscos daquilo. Eu tenho os riscos. Crer em Deus também envolve riscos. A palavra de Deus é muito clara. Tem um versículo que Deus, onde Jesus chegou e disse: no mundo tereis aflições. No mundo, se tem uma pessoa que não enganou ninguém, Jesus não enganou. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus falou, né? Fé. Eu gostaria que os irmãos lembrassem disso. Por isso que está de outra cor aqui. Fé é igual a arriscar. Não, pastor, aí já não é. É certeza. Deus é certeza. Sim, meu irmão, eu sei. Mas assim, você está arriscando a sua vida em Deus. A questão é, será que estamos totalmente entregando? Será que estamos mesmo arriscando? Ou será que a gente guarda um restinho aqui, um cantinho da minha vida, e olha, se tudo der errado eu vou por aqui? Será que a gente de fato está arriscando? Será que a gente de fato entrega nossas preocupações? Será que a gente de verdade, coloca nossas vidas no que Deus está dizendo que deve ser? Ou será que de uma forma bem sutil, cada um de nós tem um pedaço da sua vida que você diz assim: olha, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor, mas aqui eu resolvo, tá, Senhor? Mas esse pedaço aqui da minha vida eu vou resolver. Eu tenho bastante experiência, eu sou bom nisso, eu vou cuidar disso. O Senhor deve estar tão ocupado com a vida daquele irmão, que é aquele irmão o problema, né? Então assim, esse pedaço aqui, eu só não preciso se preocupar, esse aqui eu... Será? Ou será que a gente entrega? Será que a gente assume a nossa fé e arrisca confiar nesse Deus que a gente crê? Será que isso que a gente cantou é verdade mesmo na segunda-feira? Na terça-feira? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Será que é mesmo? Não, porque se for, amanhã de manhã, antes mesmo da gente se arrumar para o trabalho, a gente vai achar um tempo de ler a Bíblia, né? Se o alvo da nossa vida for conhecer a Deus, antes mesmo da gente começar nosso dia, a gente vai achar um tempo de orar, de conversar com o nosso Deus, vai. Será que é mesmo? Será que conhecer é o alvo da nossa vida? Conhecer a Deus é o alvo da nossa vida? Será que a gente está disposto a arriscar a nossa vida nas mãos desse Deus que a gente diz que é o nosso Deus? É sobre isso que a gente vai pensar hoje. Vamos abrir nossas Bíblias também em Marcos 12 e 30. Marcos 12, 30. Todos abriram? Diz assim a palavra de Deus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que vocês acham? Vocês acham que alguém que estiver cumprindo isso aqui está arriscando sua vida em Deus? Vocês estão tão calados hoje, estão com vergonha dos visitantes. Quem está cumprindo isso está arriscando? Ou não? Não, é porque vocês não sabem mesmo, né? Vocês não estão calados não, vocês estão em dúvida mesmo. Que bom! Então vamos estudar. Sim, quem estiver cumprindo isso está arriscando toda a sua vida nas mãos de Deus. Há riscos em tudo que nós fazemos. Há riscos até nas coisas que nós não fazemos. Há riscos em tudo. Talvez o maior risco seja confiar nas pessoas, seja nos nossos relacionamentos. Por isso que a palavra de Deus nos instrui a respeito de um relacionamento. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Lembra daquele cantinho que eu falei da sua vida?
que a gente deixava?